Traz aí, porque acabou de chegar no programa, o Ricardo Schaefer, que é o advogado do Felipe Martins. Coloca ele aí na tela, por gentileza, produção, junto com o nosso time aí de comentaristas, todo mundo. Olha aqui, Ricardo, bem-vindo, obrigado pela presença. Eu já fiz aqui uma exposição daquilo que eu apurei, daquilo que eu sei. Se você quiser me desmentir ao vivo, essa é a sua oportunidade. Eu não sei qual é o nível de informação que você tem em relação ao caso do Felipe Martins, mas uma coisa é clara aqui. A publicização do juiz certificando a fraude, isso é brutal. Eu queria que você compartilhasse conosco aqui quais medidas que vocês pensam em tomar, quais estão sendo tomadas agora lá e quais esperam tomar aqui no Brasil. Quer dizer, qual é a consequência prática jurídica dessa admissão da fraude no registro de entrada do Felipe Martins. É lá? Ricardo, confere seu áudio aí. Oi, se não tá aí. Me ouve? Estava no muto. Estava no mute aí. Por favor. Assim, perdão. Pode repetir. Obrigado. Então, mais uma vez, muito bom dia. Obrigado, Cláudio, pela oportunidade de estar aqui. O seu programa sempre foi muito no solícito e muito preocupado em divulgar o caso do Felipe Martins, que desde o princípio se mostrou um caso que é paradigmático, será sem dúvida nenhuma um caso que vai entrar para os livros de história, não só da história política do Brasil, mas do direito, com os tamanhos dos absurdos jurídicos pelos quais nós passamos, né? É claro que nós estamos acostumados e de fato é preocupante o quão acostumados a gente vai ficando com alguns absurdos no Brasil, principalmente jurídicos, né? Mas é nosso dever sempre manter o rigor técnico com tudo, né? O pessoal, eu sei que o pessoal acaba se animando muito, né, com as notícias ali, principalmente com relação ao caso do Felipe. Fazia muito tempo que não saía grandes novidades, porém agora com o levantamento do sigilo, né, de parte do processo. Vejam, o processo ele segue em sigilo. Um sigilo a mais alta classe de sigilo que existe, né, nos Estados Unidos, ela permanece em cima do processo. Então, como defesa do Felipe, eu posso afirmar aqui, né, quem detém já toda essa informação, como você bem disse, o juiz em março, né, a audiência lá de março agora, que veio à tona e foi publicada e pode-se ler o teor dela, né, ele demonstrou inquietação com a resistência da agência em fornecer as informações, reconheceu a fraude, o documento falso como sendo algo produzido pelo governo americano e que trouxe consequências consideráveis ao Felipe. Uma pessoa, ele usa, né, essa pessoa foi presa, né, o autor foi preso por conta desse documento falso produzido pelo território americano, e ele pede, então, nesse momento, e é isso que se tornou público, pede que o CBP não retenha mais essas informações e disponibilize para ele. Então, sim, hoje, se tem alguém que sabe que tem essas informações, é o juiz americano responsável pelo processo. Nós da defesa, nós temos nomes, suspeitas, encadeamento de fatos, razões para crer, porém, oficialmente, o que nós temos e podemos divulgar, que a justiça americana já detém esses nomes, já detém mensagens, já detém arquivos, hash, situações, algumas inclusive já reconhecidas pela própria agência, né? Como é o caso dos 4 agentes americanos, né? Então, todo mais, né? É impreciso dizer que tecnicamente eu não posso falar que a defesa tem a guarda desses nomes, porque ela está sob guarda do juiz americano. Nós temos nomes os quais a gente acredita, suspeita, pelo encadeamento de fatos, que acredito que hoje a gente vai conversar aqui longamente sobre tudo o que aconteceu no caso do Felipe, principalmente com relação às coincidências de datas entre os fatos que foram acontecendo, a prisão do Felipe, o tempo dele que ele passou em tortura numa solitária, coincidindo com essas criações de registros, posteriormente com viagens de agentes brasileiros para os Estados Unidos. Então, tudo isso ao longo aqui do programa, claro, para não ficar eu só no monólogo aqui, eu vou compartilhando aqui com vocês. Compartilhe agora. Eu já compartilho agora. A menos que a Bruna e o Eli tenham alguma restrição aí, o Ari queiram fazer alguma pergunta, mas você citou, se você tem isso aí já, vamos dizer assim, mapeado, né, pessoal? Vamos deixar ele trazer, expor pra gente? Então, por favor, Ricardo, exponha pra gente aqui.
isso aí é uma coisa nova. A gente também, eu acho que a gente nunca teve aí, vamos dizer assim, essa perspectiva de cruzar essas informações com algum objetivo de compreensão, né? Quer dizer, ninguém aqui fazia ideia de que vocês identificaram uma correlação entre o que aconteceu com o Felipe, coisas que aconteceram fora. Explica isso direito, traz tudo pra gente aqui de forma direta. Pode apresentar. Claro. Então, esse processo que está em andamento e bem avançado lá nos Estados Unidos, e está numa fase crítica, uma fase já de final, esse processo ele é um processo de lei de acesso à informação, né? É o FOIA, é o Freedom of Information Act. Que qualquer pessoa que queira informações sobre si mesmas que são mantidas em sigilo pelo Estado americano, inclusive jornalistas, né, que estão investigando alguma coisa, podem entrar com esse pedido e o juiz vai ver se aquilo influencia, tem caso de segurança nacional, etc. e tal. Então, o objetivo final, por que nós não podemos dizer que a defesa ela já tem agora, não, porque esse é o objetivo principal do processo, né? O processo, o juiz ele já tem os nomes, tem conhecimento deles e o que vai ser avaliado e julgado agora, esperamos que o mais rápido possível, é justamente se esses nomes podem ser disponibilizados para nós e a partir do momento de disponibilizados, se esses nomes podem ser divulgados, né? Então, há toda essa preocupação porque envolve segurança nacional dos Estados Unidos. Eu vi que o Ernesto está aqui conosco, ele pode confirmar que para o americano, seja do oficialato, seja funcionário público, seja o americano médio, para ele a segurança no sistema de imigração é algo muito caro. E saber que uma pessoa, um estrangeiro que não tem qualquer relação, vínculo com os Estados Unidos, teve um registro inserido falsamente ali, quantas outras situações não podem acontecer no caso de terrorismo, de agentes de espionagem estrangeira, pode usar-se dessa fragilidade do sistema americano e está absolutamente legal em território americano quando não deveria estar. Então essa preocupação ela existe. Dito isso, o que a gente está buscando é justamente nós podemos colocar o nome nesses nomes, confirmar as nossas suspeitas e então para que nós possamos divulgá-los, né? Deixa eu só, Ricardo, diga, deixa eu só te interromper para a gente ser o mais objetivo possível, né? E trazer as informações aí diretas. Você mencionou que vocês fizeram um levantamento, porque essas consequências que você está colocando aí, elas são muito claras, né? A gente mencionou aqui, o Ernesto também, a gente vai ter oportunidade, inclusive, de, uma vez divulgados esses nomes, voltar a esse tema aqui no programa. Assim como o risco, né? Como eu havia mencionado, acho que você não tinha entrado ainda no programa, esse risco justifica a resistência do próprio CBP em entregar os nomes, porque será a admissão de uma falha de segurança nacional inadmissível. Então, tudo isso eu acho que está bem claro. Mas eu queria que você explicasse para a gente aqui, você acabou de falar para a gente que vocês cruzaram coincidências entre as coisas que aconteceram com o Felipe e outras coisas. O que é isso? Explica para a gente, pontualmente, de que a gente está falando e que coincidências são essas? Então, vamos lá. Desde o princípio, o Felipe ele foi preso, né, sob a alegação de que ele teria viajado para os Estados Unidos, teria essa notícia, nós sabemos agora, né, do Guilherme Amado, etc e tal, eles juntam, a prova que a Polícia Federal ela junta é uma matéria do Guilherme Amado dizendo que o Felipe Martins viajou para os Estados Unidos e evaporou, né, que ninguém sabe onde é que ele está, que o ministro Alexandre de Moraes não sabia onde é que ele estava, disse a parlamentares, enfim. E o Felipe ele foi preso com base nisso, porque no computador do Mauro Cid, num arquivo de Word, encontraram o nome dele. Muito bem. Então, o Felipe foi preso, nós fomos atrás de saber quais eram os fundamentos, né, dessa prisão, porque o processo era físico, era tudo muito difícil de se conseguir. Fomos atrás e vimos, estão dizendo que o Felipe ele viajou, né, e a Polícia Federal não achou registro de saída dele do país e nem registro de entrada. Então, logo ele fugiu. Claro, tanto é que ele foi preso em casa. E aí, né, quando ele é preso, nós começamos a juntar uma série de provas, uma série de elementos que corroboram para que comprovasse que Felipe, no dia seguinte, ele estava viajando dentro do Brasil. Se a Polícia Federal tivesse mandado um e-mail para a ANAC, ela teria informado que sim, tinha registro do Felipe aqui. Então, não importava, eles correram atrás já desde o princípio de achar algo que pudesse ser minimamente relevante para que eles pudessem prender o Felipe, colocar um risco de fuga e aí
pronto, está tudo feito. Todo esse processo ele foi construído assim. Quando a gente junta essas provas, o Ministério Público vem, através do PGR, já no dia 1º de março e fala, a defesa apresentou provas que demonstram que ele não viajou, né? Ele não estava nessa viagem, foi um equívoco, então solta o Felipe. Nesse momento, Cláudio, o que aconteceu? Foi o período mais escuro da vida do Felipe, porque eu me recordo bem que nós estávamos correndo, indo para Brasília e em viagem dali, porque o processo era físico. Quando veio essa manifestação da PGR, então nós corremos atrás para tentar ir para Brasília, para despachar com alguém, para falar com alguém. E o Felipe ele passou um período de 10 dias numa solitária a partir dessa manifestação favorável da PGR pela soltura dele. Quando existe uma manifestação do Ministério Público pela soltura de qualquer pessoa no processo penal brasileiro, a pessoa tem que ser solta, porque o Ministério Público é a outra parte, a parte que está acusando. Se a parte que está acusando diz que a pessoa não deve permanecer presa, a defesa, obviamente, quer que ele seja solto, o juiz não pode fazer uma terceira coisa. Mas nós estamos falando do ministro Alexandre de Moraes, que abriu prazo para que a Polícia Federal se manifestasse. E aí, e nisso, o Felipe lá na solitária. E aí, no dia 7, surge uma manifestação da PF dizendo, não, peraí, nós encontramos aqui, né, um travel history, um registro de viagens. Entramos no site americano, e depois nós fomos lá e respondemos e demonstramos que era uma via ilegal, que eles não podiam usar as informações daquele site, porque aquele site era impreciso, aquele site tinha vários problemas, e dito pelo próprio site que o uso daquelas informações ali, né, por qualquer autoridade ou jornalista, se consideraria crime, né, uma violação ali das normas. Mesmo assim, o Alexandre de Moraes, então, ele mantém a prisão do Felipe. Nós entramos com uma manifestação ali no processo, apontando esses erros, dizendo que esse travel history não pode ser utilizado, demonstramos por A mais B, trazemos mais provas, mais coisas, registro, cartão do Felipe, a gente vai trabalhando ali. E aí nós conseguimos, no final de março, nisso nós descobrimos que o Felipe estava numa solitária, nós conseguimos ir até o presídio lá, fazer com que ele fosse colocado em condições humanas novamente. Foi aberto um processo no Ministério Público aqui, muito bem. Até que nós conseguimos contatar a nossa advogada americana, a advogada Ana Bárbara, né, de imigração. Ela entra em contato no final de março com o CBP e fala, existe um I-94, que é o documento oficial, né, do Felipe, né, porque eu não estou achando aqui. Eles nos respondem com um e-mail oficial dizendo, não existe registro de I-94 aqui na Flórida do Felipe, porque ele não veio para cá. Não existe registro dele. Você deve procurar Nova York, porque em Nova York foi a última entrada dele, que foi em outubro. Aquilo que a gente sempre disse. Tudo bem, vou entrar em contato com Nova York. Quando nós entramos em contato com Nova York, aí que no final de março, no começo de abril, né, eles nos dizem, nós não podemos fornecer essa informação porque apareceu um registro I-94 do Felipe entrando pela Flórida em dezembro. E aí nós falamos, mas isso não tinha. Aí foi quando a gente começou a ligar esses pontos e aqui começa a história a ficar estranha. Nesse período, houve uma viagem de uma equipe, houve um deslocamento de uma equipe da Polícia Federal, liderada pelo delegado Fábio Schor, aos Estados Unidos, para Orlando, para investigar, supostamente, a história das joias e das vacinas, inclusive inquéritos que foram arquivados, né? Mas houve todo esse gasto de dinheiro público para que uma equipe da PF fosse deslocada até os Estados Unidos. Esteve em Orlando e depois foi para Nova York, né? Período que coincide com a criação desse I-94, né, esse primeiro I-94 que não existia nos sistemas americanos, e nós temos prova disso, e isso foi utilizado no processo americano, inclusive para que nós pudéssemos dar base a esse processo e demonstrar que houve, no mínimo, uma manipulação do sistema migratório americano com a finalidade de manter Felipe preso. Ô Ricardo, então assim, de forma muito sucinta, a manipulação do registro de entrada do Felipe coincide com uma missão da Polícia Federal aos Estados Unidos e justamente nos locais em que haveria o interesse da investigação, né? A gente está falando de Orlando e de Nova York, ou seja, os citados locais aonde ali as autoridades dizem, você tem que buscar aqui, o registro lá, esses locais foram os locais visitados por essa missão liderada pelo Fábio Schor, justamente na data de alteração desses documentos. É essa coincidência que você está nos trazendo agora. É isso, é um fato novo. Vocês colocaram isso
no processo? Vocês já sintetizaram isso, colocaram isso Sim. no processo para a mão do juiz? Sim, nós colocamos ali, juntamos as matérias jornalísticas, os documentos oficiais do Brasil que deram conta da viagem, do deslocamento dessa equipe, né? Que foi feita a coincidência de datas e de locais, né? Onde houve, né? Essas manipulações ali, elas são muito fortes. E aí nós iniciamos uma empreitada em descobrir... Pois não. Ricardo, deixa eu só te ajudar aqui. Eu sei que a tua prática não é aqui a nossa. A tua prática é a jurídica, a nossa é a comunicação. Eu tenho um tempo limitado para tratar disso. Então, assim, a gente, infelizmente, não tem como relatar item por item tudo que aconteceu. Eu pediria uma ajuda tua para a gente sintetizar. Além dessa coincidência, além desta coincidência, alguma outra coincidência? Houve alguma outra viagem que indique alguma suspeita na atuação das autoridades brasileiras em relação a esse caso? Ou essa é o grande elemento que vocês colocaram aí no processo? Tem algum outro que a gente possa citar aqui de forma objetiva, por gentileza? Esse é o principal, Cláudio, esse é o principal argumento que nós usamos, mas existem outras coincidências, inclusive algumas coincidências de nomes de agentes que estavam lotados em certas agências nos Estados Unidos, foram deslocados para outros locais, ou voltaram dos Estados Unidos para o Brasil, ou até mesmo foram aposentados, né, de suas funções quando isso tudo foi descoberto e levado pela defesa a público. Então, existem vários nomes que, da nossa investigação, com o objetivo de defender o Felipe aqui no Brasil, porém, confesso aqui para vocês, perdemos todas as esperanças na justiça brasileira, né? Mas colocados aqui, né, esses nomes nós já colocamos no processo aqui, né? Ou seja, essas coincidências, e claro que existem muito mais outros agentes, delegados e tudo mais que nós levantamos essas hipóteses e que as suas alocações, as suas funções, sejam investigações que abriram, como por exemplo, um outro fato interessante, quando nós trazemos isso, derrubamos por terra, vem a manifestação dos Estados Unidos também, o Fábio Schor, ele abre um inquérito contra o Marcel Van Hatten, né, e o Eduardo Bolsonaro, né, à época, quando o Marcel ele vai lá, pega esses documentos, fala, tal, tem esse envolvimento assim assado, né, eles abrem um inquérito contra ele, contra o Eduardo, que denunciaram isso, né. Depois eles tentam abrir o inquérito, fazem um pedido pro Moraes para abrir inquérito para investigar o Felipe, né? Porque o Felipe teria jeito de manipular, que etc e tal. Aquela conversa que nós temos, e tudo isso coincidiu quando nós conseguimos uma vitória administrativa lá e apagar o registro, ter essa correção efetiva, mudava alguma coisa aqui, abria-se uma investigação aqui. Nós conseguimos alterar algo lá nos Estados Unidos, voltava daqui a pouco, um dia antes da oitiva do Felipe, aqui no Brasil, quando ele ia ser ouvido, quando nós iríamos ouvir o delegado Fábio Schor, inclusive, quando ia ser a oitiva dele enquanto testemunha, surgiu de novo o I-94 lá. O I-94 que tinha sido reconhecidamente falso, foi apagado um dia antes, no próprio dia do que seria o interrogatório do delegado Fábio Schor, surge de novo o I-94, com os mesmos erros que depois tinha sido corrigido, deu toda aquela confusão. O documento tinha sumido, apareceu justamente no dia da audiência. Eu acho que assim, tá compreendido aqui. A gente tem um processo que não é jurídico, né, Ari? É um processo político. O Ari estava ouvindo aqui, estava espantadíssimo. Ele falou, Cláudio, isso aí não é uma questão processual, porque quando você não investiga um negócio e vai reagindo à investigação com documentos que vão aparecendo. Quer dizer, o que a gente tem, eu acho que essa dinâmica que você traz aqui é muito claro, que a partir do momento que vocês vão descobrindo as falhas na acusação, eles vão tentando cobrir essas falhas, vão tentando tampar o sol com a peneira, né? Vocês tiram aqui, descobrem um rasgo na narrativa, eles vão lá, tentam colocar um remendo. Então isso apenas evidencia o comprometimento, né, dessa gente com uma narrativa, na construção de uma narrativa que não se sustenta. Aliás, é aquela velha história, você começa a contar uma mentira e depois você tem que contar, a partir dali você tem que contar várias outras mentiras para sustentar a mentira original. Então eu acho que essa é a síntese do processo.